Ronaldo Vieira Francisco, ele comentou a respeito do resultado do júri que ocorreu na última terça-feira. Ele fala da linha de atuação da acusação, que no caso foi aí o trabalho, né, da promotoria, também sobre o trabalho da defesa, né, a atuação da defesa, e fala para a gente a respeito das penas que foram aí imputadas aos réus neste caso. Vamos ouvir o Ronaldo Vieira Francisco. É um prazer falar com a Rádio Cultura. De fato, foi um tribunal do júri muito importante aqui para a comarca de Paranaíba, porque é um crime gravíssimo, um crime brutal, que ocorreu aqui no ano de 2002, foi no dia 11 de fevereiro de 2002, a madrugada desse dia. É um processo que teve repercussão, não só aqui na comarca, mas teve repercussão no Estado, teve repercussão nacional, porque envolveu a decapitação de um interno, né? Envolveu a supressão da cabeça desse interno, né? Ele foi decapitado ainda vivo, né? Os elementos de prova dos autos indicavam isso. E o Tribunal do Júri, na data de ontem, numa decisão gloriosa, uma decisão também histórica, acabou por condenar, admitir as responsabilidades dos réus, e o Poder Judiciário, aí representado pelo Conselho de Sentença, deu uma resposta à altura daquilo que foi, na minha concepção, dos crimes, ou talvez o crime mais bárbaro que essa cidade já enfrentou. E a defesa atuou numa linha de negar a autoria do crime. Os próprios réus, né, negaram a autoria do crime e tentaram imputar a autoria a outros presos, né, que estavam aí no presídio na data, mas que inclusive já faleceram. Isso, exatamente. Houve o desenvolvimento dessa linha de trabalho por parte da banca de defesa, até porque um dos que poderiam vir a ser réus, poucos dias depois do motim, ele foi transferido para a comarca de Campo Grande e lá foi assassinado. Então, de fato, a responsabilidade jogar para alguém que já morreu traria aí a isenção de culpa dos que estavam ontem respondendo esse processo, mas o Tribunal do Júri daqui, o Conselho de Sentença, foi muito sensato, foi muito criterioso, foi muito observador em relação a toda a prova que se produziu nos autos do processo e acabou por reconhecer a autoria. No ponto de vista do Ministério Público, a autoria estava muito bem delineada nos autos, estava bem apontada, bem construída, a prova era robusta e a decisão do Conselho de Sentença é elogiável, até porque o Tribunal do Júri acabou chamando para si a responsabilidade e proferindo uma decisão de natureza condenatória. É uma decisão que cabe recurso? É possível reverter? Os processos, uma vez julgados no Tribunal do Júri, eles são passíveis de recurso, né? Cabia o recurso de apelação, como uma decisão definitiva que houve ontem nesse julgamento. Mas o que o Ministério Público espera é que essa decisão ela seja mantida pelo Tribunal de Justiça, porque não é possível que o Tribunal de Justiça, por exemplo, absolva os réus. O único aspecto de decisão que é possível ao tribunal é a anulação do Tribunal do Júri, mas isso só acontece se a prova observada a decisão proferida estiver em contradição a decisão com a prova, e não é o caso. O Tribunal do Júri reconheceu muito bem a autoria do crime, a materialidade, porque a prova amparava e ampara muito bem essa decisão que eles tomaram. Então, no ponto de vista do Ministério Público, a decisão há de ser mantida no tribunal e o município pode, aí, com uma decisão dessa, uma respeitosa decisão do Tribunal do Júri, virar essa página que manchava aqui a nossa cidade, dada a brutalidade, a insensibilidade desse crime que aqui foi praticado. Doutor, e mais de 20 anos, né, 21 anos depois, por que tanto tempo depois houve esse julgamento, né? Esse processo tramitou aí por tanto tempo, por que isso? Sim, primeiro porque o processo envolvia uma complexidade do fato, né? Não era só o homicídio por decapitação do senhor Zalino, a vítima, infelizmente, desse processo. Haviam outros fatos nesse processo, havia motim, havia destruição do presídio, que seria dano, havia uma outra tentativa de homicídio. Então, no processo, quando se inicia o processo, são 11 réus. 11 réus, e cada réu ele pode arrolar o seu corpo de testemunhas, né?
e muitas dessas testemunhas são de fora daqui da cidade. A gente fala testemunhas de fora da terra. E, para tanto, como na época, 20 anos atrás, não existia o processo digital, isso tudo era expedido por escrito, isso tudo era tomava o correio, ia para outras comarcas, então era tudo muito mais demorado, né? Mas depois que foi proferida a decisão de pronúncia no ano de 2001, praticamente em 2 anos nós já conseguimos levar o fato envolvendo esse homicídio grave para o Tribunal do Júri. Penúltimo julgamento, né, que ocorre aqui em Paranaíba, né, do Tribunal do Júri. Nesse último tribunal, você também participa? Você faz parte da acusação? Não. Aqui os promotores eles fazem uma escala de rodízio, né? Eu e o doutor Leonardo alternamos as sessões de tribunal. Eu fiz esse Tribunal do Júri ontem. O próximo e quem fecha aí o ano é o doutor Leonardo com o júri, que, se eu não me engano, vai ser realizado no próximo dia 21 de novembro.